Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje vamos falar das mudanças previstas no novo Código de Processo Civil. Uma série de alterações cujo principal objetivo é agilizar, né, os procedimentos da Justiça. Né? O novo Código foi sancionado agora e vai passar a valer a partir do ano que vem. Existe um ano de adaptação para essas novas medidas. Nós vamos falar dessas novas medidas, o que muda na sua vida a partir desse novo Código de Processo Civil. E para falar sobre isso eu recebo aqui o Marcos Vinícius de Carvalho Reis, que é advogado, e a Fernanda de Melo Brito, também advogada, os dois especialistas em Código de Processo Civil. Vamos falar um pouco sobre essas mudanças. São várias mudanças, então vamos começar pelas damas aqui, claro, né, Marcos? Claro. Ô, Fernanda, no que se refere à questão da pensão alimentícia, o que mudou exatamente? Não é que mudou a pensão alimentícia propriamente, mudou o prazo do pagamento, porque anteriormente eram 3 dias. Vai esperar, agora são 10. Para entender, assim, a pensão ele vai ter que ser paga. O marido, que é normalmente o marido, você tem que pagar todo dia 10. Se ele não pagou até o dia 13, já pode se expedir uma ordem de... Não é que vai expedir, vai entrar com execução do valor, né? E o juiz vai acatar o pedido que for feito, dependendo do atraso. Agora, com o novo Código de Processo Civil, o que são que 10 dias, não é que muda tanta coisa assim. Um prazo de 3 para 10 dias não vai estar... Não, a mudança nesse termo aí, nessa questão, ela não foi tão significativa. Tá? E com relação a essa questão de pensão alimentícia, tem mais alguma coisa além da questão do prazo? É o regime, né? O regime de prisão, é isso? Porque atualmente, porque o novo código vai passar a valer para o ano que vem, atualmente o sujeito não pagou em 3 dias, fechado. Entra com a execução entra com execução, vai para o promotor, do promotor vai para o juiz. Então, a medida, ela não vai ser rápida como vão pensar. Não, 10 dias, 3 dias, não é... O cidadão não pode ter isso na cabeça. O tempo continua mais ou menos o mesmo. Não, o tempo processual é o mesmo tempo. Só que antes... passado esse tempo, o sujeito era preso, regime fechado. O sujeito vai ser preso do mesmo jeito. E agora? Vai ser preso. Só que o prazo... Deixa eu só tentar explicar para o cidadão tentar entender. 3 dias do não pagamento. Ela ia lá e entrava com o pedido. Agora ele vai ter um prazo maior para ele poder efetuar esse pagamento. É só isso. De 10 dias. Isso. Mas e se ele não pagar, vai entrar com execução? Aí é uma execução das parcelas atrasadas. O advogado... Que isso não mudou. Não, mas aí quando é emitida uma ordem de prisão, antes o sujeito era preso como qualquer outro preso. Com o novo código, o regime muda para semiaberto, é isso? É o que eu entendi. Muda. Era fechado, agora é semiaberto. Agora é semiaberto, o sujeito trabalha, se ele trabalhar, ele pode trabalhar. É mais até coerente, essa é a intenção, para ele poder trabalhar, para ele poder pagar. Porque se eu estou sem dinheiro, fico preso, vou arrumar dinheiro onde? Né? Isso. Então isso muda, ele trabalha durante o dia e volta para dormir na cadeia, em cela separada. Isso. Ele não vai ficar com criminosos de alta periculosidade. Isso também não muda, né? Não. Ou antes ele ficava? Olha, poderia... Agora especificou que não... Especificamente, ele não pode mais ficar. Lá no presídio tem uma ala de suspensão que eles falam. Pensão, não pensões. Não, doutora, estou ali no suspensão. É um lugar separado para quem devia pensão alimentícia. Para não misturar com os demais. Só que ele ficava em regime fechado. Ele não saía para trabalhar. Agora ele vai... Se ele comprovar que ele trabalha, porque tem tudo isso, ele tem que comprovar que ele trabalha, que ele vai atrás de dinheiro para poder pagar a dívida dele. Aí ele vai voltar para dormir, até ele quitar essa dívida. Só que ninguém vai querer isso. Alguém vai arrumar e ele vai ter condição de pagar. Vai correr atrás. Lógico, vai correr atrás. Das mudanças, Marcos, quais você destacaria que são as principais mudanças desse novo Código de Processo Civil? Eu acho que eu preferiria dizer o seguinte, as mudanças estão buscando celeridade, que é um problema. Esse é o objetivo central, vamos dizer assim. O objetivo central o Brasil tem um problema grave com a justiça. Por quê? Porque nós temos demandas demais e juízes de menos e tribunais, não vou dizer mal aparelhados,
mas com um aparelhamento que não acompanha. Defasado. Isso, o desenvolvimento, Da sociedade. a velocidade da sociedade, tá? Então, a culpa não é dos juízes, a culpa não é de ninguém. A culpa é da imensa quantidade de demandas e da quantidade de leis que acabam dificultando a tramitação rápida dos processos. Eu costumo dizer que este novo código está buscando um pouco do que já existe nas nações mais desenvolvidas. Por exemplo, a americana, onde tem pouquíssimas leis. Por exemplo, São bem enxutos, né? O sistema norte-americano julga com base em casos que já aconteceram. E bom senso. E ponto final. Tá? isso é chamada jurisprudência? Seria a nossa jurisprudência. Mas no lá- Brasil lá ela são só casos vale análogs. nos casos julgados pelo Supremo, é isso? Não, não tem nada a ver. E o TJ também. Mas então Tem o justiça. que mudou? A uniformização da jurisprudência. Por quê? Porque o juiz no Brasil ele é livre para, vamos dizer, o STF, o STJ, que são nossas câmaras, nossos tribunais máximos, decidem de um jeito, o tribunal de cada estado ou o tribunal regional decide do outro e tal. Tudo bem, juízes têm que seguir? Não, eles não são obrigados a seguir. Até agora. O juiz pode decidir pela cabeça dele. Tá bom, o Brasil inteiro... Mesmo que haja uma jurisprudência... Mesmo Não, ele que haja. decide, porque ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, tá? Então, o novo novo código está fazendo o seguinte, fala, olha, é legal, isso é lindo na prática, é assim que tem que ser, o juiz tem que se ater a cada caso, porque os casos são diferentes uns dos outros, etc, etc. Isso é o mundo teoricamente ideal. Só que os processos não andam. E se não andam, a justiça fica sem crédito. E se fica sem crédito, o que a gente ouve na rua, doutora? Mais vale um mau acordo que uma boa demanda? De jeito nenhum. Não, mais vale um bom acordo do que uma boa demanda. É o que o pessoal fala, não. É o que o pessoal o contrário, fala. Deveria ser o contrário, mas o Isso. pessoal fala, para quê? Para evitar. Ir para a justiça, porque vai ser moroso, porque isso aí não vai resolver vai demorar o meu problema, anos, etc. não é? Ou seja, está tentando dar credibilidade, está tentando fazer a coisa andar. Tá, então, com o novo código, a ideia é que haja uma uniformização dessa jurisprudência e aí o juiz não vai poder... e aí o juiz, um juiz de primeira instância, por exemplo, não vai poder decidir de forma contrária a uma ação semelhante. Não é que ele não vai poder, ele não deve. Não deve. Ele não deve. Por quê? Porque agora está a chance legislado. de ser derrubado é maior, é por isso? Por que É para evitar, César, que vá para o tribunal o recurso. Precisa mudar a cultura. Para tentar mudar a cultura. É mudar a Fala assim, cultura. olha, para de ficar... Porque não vai adiantar. Para de engessar o processo, engessa o processo. Senão você não está colaborando com uma das suas funções principais. E aí o juiz também não gosta de ver suas a mesa cheia, decisões, e nem gosta de ver suas decisões reformadas no Tribunal Superior. Para ele, E aí ele vai começar a decidir contrariamente a uma jurisprudência, vai começar a ver que as suas decisões dele vão ser reformadas, e aí ele vai ter uma consciência, essa é a ideia? Como eu te falei, o judiciário vai ter que se adaptar a isso. Porque o nosso código antigo é de 1973. Foi feito com o quê? Com os requisitos da ditadura. Esse não. Esse foi feito com a democracia. Foi no regime democrático, onde teve opiniões dos cidadãos. Entendeu? Então, ele vai ter que se adaptar. Porque o código antigo ele engessava muito. Engessava o advogado, engessava o juiz. Hoje não. Mas é muito complicado se adaptar a isso agora. Que é uma mudança de cultura. Mas então, questão cultural. Com essa questão nessa questão de agilizar as tramitações, uma mudança que me parece importante é que não vai se poder passar um processo à frente do outro. Ou seja, o julgamento terá que ser de acordo com a ordem de chegada do processo para o juiz, é isso? Exatamente, ordem cronológica. Isso. Ordem cronológica. Os processos mais antigos terão que ser julgados com prioridade aos processos novos.
Claro que existem as medidas cautelares, as medidas de urgência, A lei do idoso. lei do idoso, que não podem ser suplantadas. Isso não muda. Não. Uma coisa muito interessante, voltando ainda ao tema anterior, o juiz poderá, de cara, recebendo um processo, se ele já entende que aquele pedido não é válido, ele já pode encerrar o processo ou já lançar uma sentença imediatamente. Mesmo se ouvir a parte contrária. Ele lê os fatos e os fundamentos e fala assim, você não tem direito. Já decide. E aí não cabe recurso? Pô, vai caber recurso, mas ele não vai Cabe precisar... apelação. Hoje como que funciona? Primeiro tem que sair, vai para o cartório, tem que sair a citação, vai, por exemplo, por carta ou para o oficial de justiça, tem que ir atrás da pessoa, não acha a pessoa, volta, depois acha a pessoa, abre vista, abre prazo, não gostei do teu despacho, eu vou agravar para o tribunal. Mesmo que o juiz já saiba que aquilo não tem fundamento, ele tem que passar por todo esse processo. É o devido processo legal. Isso é uma medida muito importante. Muito importante. Isso é uma mudança radical. Muito radical. Às vezes o cidadão vai falar, não, mas aí vai cercear o direito. Vai tolir, cercear meu direito de defesa. Não vai não. Porque ele tem a fase do recurso de apelação para ele entrar. Ele pode apelar. Ele pode apelar, o tribunal vai decidir. Só que essa fase de, vamos dizer, incomodar a parte contrária com algo que não é devido, essa fase vai pular. Olha, vai aliviar isso muda, por exemplo, porque assim, muita gente usa a questão de processar, né, de entrar com um processo, como um meio de pressão, né? Às vezes tem pressão política, né? Eu vou te processar. Emocional. Sabe que aquilo também, não vai, é a parte emocional. Também, né? Ou para obrigar, por exemplo, o sujeito a ter despesa com aquilo, por mais que aquilo não vai virar nada. Agora eu vou fazer ele gastar. É aquela coisa. Agora ele vai ter que gastar. Pelo menos gastar ele vai ter. Ele vai ter que gastar com advogado. Se não vai me pagar, vai gastar com advogado. Entendeu? Aí essa mentalidade vai mudar. Então, essa a parte de protelação de recurso, entrar com recurso, a parte vai ter que pagar os honorários do advogado se perder o recurso no tribunal. Isso também muda com o novo código. Agora, recursos protelatórios, que são muito comuns, poderão receber multa. Isso. Entrou com chama embargo de declaração. Só para ganhar tempo, o juiz fala assim, quer só ganhar tempo? 2% de multa sobre o valor da causa. Aí entrou de novo, lá no tribunal, já deu 2, então agora não é mais 2, é 10. Depois da decisão... no meio do processo. É no meio do processo. Ele tem que pagar no meio? Não, aí vai pagar no final. No final. Mas só vai agregando punições, vamos dizer assim. Vai estar arbitrado lá. Vai aumentando as custas se ele entender que é protelatório. Que o advogado vai ter a responsabilidade. Pensar 2 vezes. Exatamente. Assim, porque não é o advogado que vai pagar, é o cliente dele. E ele convenceu o cliente, falar, isso aqui vai ter uma despesa a mais. A cabeça do cliente que está como réu e está perdendo não, doutora, deixa subir, doutora, deixa caducar, como o pessoal fala. Não, agora a mentalidade vai ter que mudar. Para fazer isso vai ter um custo lá alto. Eu vou entrar, mas você vai pagar? Exatamente, quer dizer, aí o cara já vai ver que vai pesar no bolso. A conversa está boa, eu já estou me gritando aqui que eu tenho que chamar o intervalo. Na sequência, nós vamos detalhar essas questões e outras mais dessas mudanças do Código Civil. Você vê que são mudanças realmente muito importantes e que passam a valer a partir de março do ano que vem, 2016. Em instantes. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie.
voltei e fui pegar no pulo aqui, porque o debate continua no intervalo. A gente estava falando aqui que, assim, você mesmo falou que essas mudanças importantes, mas que vai depender muito da mudança de cultura, principalmente dos magistrados, né? A gente estava falando, por exemplo, que nesse processo de tentar agilizar os julgamentos, né? Quando se entra com uma medida protelatória, que se entra justamente para adiar ou para fazer com que ele demore mais tempo, ganhar tempo, isso, se for o entendimento do juiz, isso pode ter um custo a mais, ele pode aplicar uma multa ali de X%, alegando que aquilo é uma medida puramente protelatória. O senhor acha que esse processo de adaptação tende a demorar, ou seja, essa mudança de cultura? Não, mudança de cultura demora. Agora, eu entendo que essas mudanças, elas não demorarão. A doutora acha que vai demorar um pouco para pegar. Eu acho que vai ser meio que na marra. Imposto. E vai ter que sair. Eu acho que vai sair. Eu acredito que vai ser na marra. É interesse dos juízes? É interesse dos tribunais. Dos tribunais. Mas os tribunais têm poder de influenciar o juiz no sentido de colocar metas e etc. Existe, as metas já existem. Por exemplo, agora os juízes têm subsídios legais, não sei se eu estou falando bobagem ou não, subsídios legais, ferramentas... Ele tem legislação a favor dele agora. Que permite que ele faça agilizar, né? Porque o que o juiz muito reclama, e com razão, é que, além da falta de estrutura que o senhor mencionou no começo da conversa, é que são tantos os recursos que é impossível fazer com que o processo dure menos tempo do que dura hoje. O juiz quer fazer andar, ele dá um despacho, sobe, aí o advogado entra com recurso, ele tem que analisar. Entendeu? Ou sobe, volta e fica. Tem todo o processo que fica contando. Mas na prática... Agora isso pode aumentar as custas, etc., que é um meio de pressionar... Vou falar do agravo de instrumento, né? De decisão interlocutória do juiz. Mas você já falou grego agora. O que seria exatamente? O agravo de instrumento é um remédio processual usado para decisões interlocutórias do juiz. Se a parte não concordar, por exemplo, indefira a justiça gratuita. Ele entra. Ou indefiro um pedido de perícia, um pedido... O que a parte achar que não agradou, ele vai para o tribunal. Ajuda aqui, me ajuda, vamos rever essa decisão. Apela ao tribunal... É um agravo de instrumento. Isso um tipo de recurso. O que mudou com o novo código? Esse recurso ele não vai ser usado mais. Não pode ser mais usado? Não. Ou seja, o juiz... Dependendo do despacho, dependendo da decisão. Né, doutor, me corrija se eu estiver... Na realidade, o agravo retido. O agravo retido é que vai deixar de existir e eles vão concentrar tudo numa decisão só. Tudo numa decisão só. Isso também ajuda a agilizar. Para agilizar. Agora, muito interessante, nós falamos aqui... O retido vai usar? Vai voltar a usar? Não, pelo só contrário. O instrumento, né? Só o instrumento que vai manter. O agravo retido, ele fica no processo e vai ser julgado no final. Vai ser tudo, eles vão acumulando para decidir na sentença. Isso, não é aquela coisa, entra com um, vamos segurar aqui, vamos julgar de uma vez. Outro, só para julgar. Agora analisa o processo. Entra e depois no final vai ser tudo analisado. Vamos analisar de uma vez, né? Entendi. E uma coisa interessante também sobre esse recurso de agravo de instrumento é interesse dos tribunais superiores que recebem as pressões da sociedade, né? Eles são os responsáveis pelas mudanças deste órgão chamado judiciário, só que eles adoram suspender processo em agravo de instrumento também, não é, doutora? Eu acho que eles também têm que mudar, porque o juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele tenta fazer a coisa sair. E aí um advogado que quer protelar, ele entra com agravo de instrumento e como os tribunais também estão abarrotados de processo, aí chega aquela pressão e fala assim... na dúvida, eu vou suspender, depois eu olho isso. E aí para o processo. Agora, isso tende a acabar ou diminuir?
Ou isso é uma questão E já existiram outras medidas para tentar diminuir isso aí, né? Mas, por exemplo, a execução não deveria parar, agora vai parar. Né? Com o novo Código de Processo Civil, a execução só existia definitiva. A execução definitiva acabou. Agora, ela vai ter que parar até julgamento de todos os recursos que houverem. Isso vai mudar também. Agora, no novo Código de Processo Civil. A execução, por exemplo, de uma demanda qualquer. De uma demanda qualquer, a execução de uma sentença, inclusive, né? O juiz decidiu. Enquanto você vai apelando daqui, eu vou seguindo com a execução. Essa discussão é longa disso aí. Você acha que cabe questionamento? Cabe muito, porque tem os artigos que dá celeridade para a execução, que foi mas mudado ela também não vai. com o código, com as mudanças do código mudou anterior. Agora. Mas o novo código, ele está trazendo que vai ter que esperar o julgamento. Vai ter que... A doutora pode verificar isso? Não, essa parte não. E com relação às reintegrações de posse, que teve mudanças também com relação a isso, né? Teve. Eu acho que foi muito mais um clamor social, né? Uma resposta a esse aumento desenfreado de invasões urbanas e tal, rurais, que no fundo trazem problemas de ordem social, de riscos físicos e de vida, né? Por assim dizer. De um lado, como você bem disse, o nosso código é romano e a defesa da propriedade vem da época da Roma Antiga, né? Onde o sujeito pode matar na defesa da propriedade. Sempre foi assim. Tá. Mas como esse negócio ficou desenfreado, se todo mundo quiser matar, nós vamos ter massacres. Vamos voltar não é verdade? Voltar na Roma Antiga, na Idade Média. Então, né? eu acredito que o legislador, né, a doutora colocou muito bem, esse código recebeu mais de 80 mil e-mails de sugestões. Sem audiências. Foi o ministro Luiz Fux, que foi o coordenador, mais uma equipe de juristas renomados, que discutiram muito sobre esse código. E aí eles incluíram o seguinte: antes de se deferir uma reintegração de posse, antes de se decidir uma reintegração de posse, deverá ser chamada uma audiência de conciliação entre as partes, para ver se chega num consenso, explica as implicações. E essas partes incluem o poder público, naturalmente. Não, o poder público é o mediador. Isso, o conciliador. É o juiz. Não, mas, por exemplo, tem uma invasão numa área urbana. Chama-se o dono da área, os invasores e a prefeitura, que eventualmente vai ser necessário desapropriar. Isso, aí não. Só entre as partes. Quem que é o dono do imóvel? Só se for o seguinte, se invadir uma área pública. Isso. Aí a parte... é a prefeitura. Por exemplo, uma área da Universidade Federal de Uberlândia. Mas o senhor acha que isso vai significar uma mudança importante? Vamos ver o primeiro, né? Porque assim, olha só, eu fico imaginando o seguinte, chama-se os invasores, né, um grupo de sem tetos, por exemplo, vai chamar o mais líder, o dono da área, né? ou que seja, o líder, ou uma comissão e tal, mas mais o dono da área. Que tipo de conciliação pode sair de uma conversa dessa? Isso já acontece, viu, doutor? Na prática isso já acontece. Conciliação é mais ou menos o seguinte: você paga as nossas despesas que nós tivemos, com isso, com aquilo, que a gente sai. Toma isso por termo nos autos, na ata, todo mundo assina, e se não... dá um prazo para sair, se não sair, aí sim, o juiz determina que a polícia vai lá e tira todo mundo. É para tentar levar sem violência, eu acho que é isso. Tá? É mais nesse sentido. Mas, por outro lado, poderá incentivar mais invasões. Porque o sujeito pode o juiz me chama, eu vou ver o que eu ganho com isso. Eu vou pego tanto ali para me equipar a minha equipe. Pelo menos eu ganho algum dinheiro, né? Posso ficar com o terreno, mas eu ganho algum dinheiro. É porque o líder ali, ele tem que manter as pessoas ali. Porque se não movimentar, eles vão tirar e botar outro que faça isso também, né? As ações coletivas... Tem uma mudança que eu estou vendo no código que tem alteração nesse sentido também, não?
Não de ações coletivas, de transformar ações individuais em coletivas. É. Na prática, o que pública, mas o que... caso de telefonia pública, por exemplo, você está com um problema numa conta foi um nome indevido, ou porque a telefonia... Sim, aí é uma ação minha. Eu entro lá no PROCON com uma você vai reclamação. entrar no judicial, né? Sim, aí o PROCON aciona... Tá. O PROCON não aciona. O PROCON tenta resolver ali na parte administrativa. Tá, então, ok. Eu entro com uma demanda... Isso. São ações idênticas que que ele pode juntar essas ações. Quer dizer, quando são uma reclamação contra cartão de crédito... Isso, contra banco, contra empresa... Aí você pode juntar essas ações e também ajuda nessa questão de agilizar os... Porque você junta só que teve uma mudança também. Anteriormente, o juiz quisesse fazer isso, você tinha que ouvir a parte. Agora ele já pode fazer. Ele já pode tomar essa iniciativa. Não corre o risco, ao que eu vejo, dar mais autonomia aos juízes. Né? Esse novo Código do Processo Civil que vai estar... Cada vez mais. Cada vez mais. Que o Tribunal de São Paulo, outro dia, soltou uma portaria limitando a quantidade de laudas em 10. No máximo 10 laudas numa ação. Uma petição. Gente, pede. Sua petição não pode ter mais que 10 laudas. Coloca os fatos, o direito, o pedido, acabou. Tem isso também. Por que o sujeito faz um negócio maior? É para atrasar? Não, é porque a gente estuda tanto. Ou é vaidade? É porque a gente, você vai pegando o caso, você vai estudando, você vai querendo acrescentar aquilo ali para o juiz ler e fundamentar. Então quer dizer que advogado agora vai ter que ser editor também, vai ter que resumir ali. Vai ter que ser bom de resumo. Eu acho que iremos ter que fazer um jornalismo aí para poder colocar em tópicos. Ou então contratar editor, jornalista para editar. Pega a petição e edita para mim. Sério, eu vi, não vou citar. Não jornalista. Eu vi isso, tá? Eu não vou citar nomes, lógico, né? Mas eu estava aguardando o despacho com o juiz. E ele estava com uma petição inicial, um processo com uma petição inicial de 82 laudas, né? Ele virou para mim, ele foi fazendo assim, falou assim: doutor, quem gasta 82 páginas para falar o que quer, não sabe o que quer. Não vou ler. Fala assim, indefiro. São muitas mudanças, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu agradeço a presença de vocês. Nós vamos voltar no assunto, porque esse novo Código de Processo Civil que foi aprovado, foi sancionado esse ano, só vai passar a valer a partir do ano que vem, então nós vamos voltar. É o tempo de adaptação. Exatamente. E obrigado pela presença aqui no Correio TV Debate, e a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo programa. Até lá.